Rádio Aliança 106.3, que espalha o amor de Deus pelo ar. 7h31. Estamos aqui, né, nesta quinta-feira, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus nesse dia 31, hoje, último dia do mês de outubro, ou último dia do mês de outubro, hoje dia 31, 30ª semana do tempo comum. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face, nos diz o Salmo 104. Estamos iniciando aonde você está, onde você acompanha a Rádio Aliança, no carro, na cama. Tem gente deitado na cama escutando a Rádio Aliança, outros no carro, outros tomando banho, outros se preparando, outros já no trabalho. Enfim, aonde você estiver, receba a graça e a bênção de Deus nesse dia, para que a gente comece bem o nosso dia. Como é que nós vamos começar bem o nosso dia? Ouvindo a Rádio Aliança, porque a Rádio Aliança fala do amor de Deus. A nossa vida no dia a dia, ela tem que ir aos poucos. Ela é degrau por degrau. É igual a nossa vida espiritual. Como é que nós avançamos espiritualmente? Pouco a pouco, à custa de muito esforço, à custa de muita luta. Aos poucos, nós mudarmos uma vida e todos os dias nós estamos num caminho de conversão, nós mudarmos os nossos hábitos, as nossas más inclinações, nós deixarmos o pecado, não é fácil. A nossa vida espiritual, ela é muito custosa e ela é muito trabalhosa. Por isso, e na nossa vida pessoal é a mesma coisa. É necessário o que nesse primeiro dia, nesta quinta-feira? O que é necessário? Subir o primeiro degrau. É isso. Não podemos nós, ou então igual um time de futebol, ele precisa ganhar de 3-0 para se classificar. Ele não pode fazer o terceiro, ele tem que fazer primeiro o primeiro. Fazer construir o primeiro, construir o segundo. Então, na nossa vida, nós precisamos hoje subir o primeiro degrau com fé. Não é necessário que a gente veja toda a escada. Não é necessário ver. O que vai dar isso? Não é necessário ver toda a escada. Sube o primeiro degrau. Apenas faça o quê? Dê o primeiro passo. Nesse dia de hoje. 7h33. E aqui a nossa Rádio Aliança. Temperatura atual agora, temperatura 20 graus em Porto Alegre. Temperatura agora é de 20 graus, 21 agora, temperatura de 21 graus. E a máxima será de 22 graus, um pouquinho, a mesma temperatura que está hoje, né? Temperatura máxima de 22 graus. O tempo hoje é nublado, sem chances de chuva, mas tempo nublado, tempo úmido. Amanhã, na sexta-feira, a previsão é de sol. Olha, amanhã a previsão é de sol. Mas sábado, domingo, segunda e terça é chuva. Com sábado, bem pouquinha chuva. Tá? Volta o tempo nublado no sábado. Mas domingo, segunda e terça é chuva pra dedéu. 7h34. Um bom dia a todas as pessoas que estão mandando mensagem aqui. A Lise, corre Lise, tá atrasada. Ela diz aqui, eu tô atrasada, mas sempre com a Rádio Aliança, esse programa me dá alegria de viver. Lise, corre porque está atrasada, tem que chegar na hora, Lise. E olha só, e hoje é dia 31
E os boletos estão chegando, né? Precisa pagar esses boletos. Então, nós falando aqui que nesse dia nós precisamos dar o primeiro passo, né? Nós precisamos subir o primeiro degrau. Mas nós temos alguém nesse dia de hoje. Nesta quinta-feira, nós temos alguém que nos ajuda. Nós temos alguém que nós vamos oferecer o nosso dia, que é o Espírito Santo. E aqui cito João, capítulo 14, versículo 16. Rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que more sempre conosco. Olha só que maravilha. A fim de que more sempre conosco. Esta, queridos irmãos, é a magnífica promessa de Jesus Cristo em favor daqueles que o amam. É maravilhoso isso. Esta é a magnífica promessa de Jesus Cristo para aqueles que o amam. Se me amais, rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo, a fim de que more sempre convosco. Interessante essa palavra, né? Ela serve uma palavra de conforto para nós, uma palavra de esperança, porque nós não estamos sozinhos. Se nós, aqui é o que nos diz Jesus Cristo, se me amas, rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo. Nesta quinta-feira, você está com o Espírito Santo, a fim de que more sempre convosco, diz o Senhor. Deus, portanto, faz o quê? Habita na alma aquele que o ama. Não é magnífico isso, gente? Hoje, quantas pessoas saindo de casa, na correria do dia, trabalhando, enfrentando os problemas, enfrentando as situações. O Espírito Santo está contigo. Porque é promessa de Deus. Atenção, o nosso grupo de estudo bíblico, promessa de Deus, isso é promessa de Deus. Aquele que o ama, Deus enviará o Espírito Santo para que habite a nossa alma. Por isso, lembremos-nos hoje que Deus quer habitar a nossa alma. Deus quer habitar a nossa alma. E para isso nós precisamos o quê? O amar de todo o coração. O amar de todo o coração. Quem é que vem comigo nessa? Em abrir o coração ao Espírito Santo. Manda a tua mensagem para nós aqui. 9997-5400. 9997-5400. Hoje, dia 31. E nós estamos ao vivo no Facebook da Rádio Aliança. 7h38. Marcão, aperta o play. Você está sintonizado na FM 106.3, na rádio que espalha o amor de Deus pelo ar. Olá, Marcelo, bom dia. Sou o Leonel Benetti. Tenho rezado o terço vindo para o trabalho. Maravilha. Depois, sigo contigo antes do trabalho. Agradeço a Deus por todas as bênçãos. É isso aí, um bom dia. Deus abençoe. Muitas mensagens. Um abraço aqui a todas as pessoas que mandam mensagens para nós. Aqui, são muitas mensagens. Agradecemos a todos que estão mandando aí pelo 9997-5400. Estou voltando do treino de ônibus. Portanto, posso mandar mensagem. O programa está muito bom e que continue firme no estudo bíblico. Aí, Gilberto, grande abraço. Elcide Gravataí, Rodrigo Maciel, um grande abraço. Queridos irmãos, entre lá, né, no site da Rádio Aliança. Entre lá, a Rádio Aliança tem uma grande área de notícias. E ali está
as notícias da igreja. Olha só, né? Desenhos feitos por crianças vão cobrir a Notre Dame. É isso aí, várias notícias, né? Então, queridos irmãos, nós continuamos aqui querendo subir nosso primeiro degrauzinho no dia de hoje, falando do Espírito Santo, que esta magnífica promessa de Jesus para nós: rogarei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que more sempre convosco. É a magnífica promessa de Jesus Cristo em favor daqueles que o amam. Se nós amarmos ao Senhor, ele enviará o Espírito Santo a fim de que more conosco. Deus, portanto, é o quê? Ele habita a alma de quem o ama. O Espírito Santo, ele é chamado hóspede da alma, ou como diz a música, doce hóspede da alma. É o efeito da magnífica promessa de Jesus Cristo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não desampara nunca uma alma. Não desampara nunca uma pessoa que se levanta hoje, nesta quinta-feira, enfrentar a luta do dia a dia, a batalha do dia a dia. O Espírito Santo não desampara nunca, a não ser que seja expulso dela. Aí nós precisamos retomar isso. Como? Confissão. Nos confessar a Deus. Confessar, ir ao confessionário, confessarmos o Padre, né? Confessarmos ao Padre e restabelecermos. O Espírito Santo de Deus não nos desampara nunca, a não ser que seja expulso por ela. Bom, se queremos que Deus habite nossa alma com a plenitude da graça, nós devemos o quê? Consagrar hoje. Nos consagrarmos por inteiro e sem reservas a ação do Espírito Santo. Por isso que a gente reza, entrega e pede ao Pai que nos abençoe. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz que nós temos 3 meios principais pelos quais uma alma pode ser toda de Deus. Preste atenção nisso. Toda de Deus. Primeiro, evitar as faltas deliberadas, ainda que pequenas. Evitar, às vezes, eu sei que eu tô aqui, eu vou falar mal da vizinha aqui, não vai falar, não vai fazer mal nem, vou fazer tal. Né? Eu tô no trânsito aqui e vou cortar aqui. Não, é pouca coisa. Então, primeiro, evitar as faltas deliberadas, ainda que pequenas, né? Para que, nos diz Santo Afonso, e para este fim reprima o mais insignificante desejo desordenado e mortifique a satisfação dos sentidos. Então, para que eu vá me educando, né? Então, vou falar mal da vizinha aqui? Não, mas embora seja muito pequena, um falar mal da vizinha, mas o evitar isso, o efeito é grandioso. É uma mortificação. Seguimos aqui Santo Afonso Maria de Ligório. Segundo, escolher entre as coisas boas a melhor e a que mais agrade a Deus. Sempre escolher. Então eu estou em casa. Não é mal nenhum, eu estou em casa. Né? Vou ali, eu estou em casa aqui, estamos conversando, daqui a pouco vou ligar uma TV. Bom, a princípio não tem mal nenhum, né? Dependendo do programa que você vai ver. Vai ver um jogo, não tem mal nenhum. Mas por que não rezar o terço? Por que não rezar ao menos com a família um Pai Nosso e uma Ave Maria? Então estamos seguindo as dicas de Santo Afonso Maria de Ligório. Segundo,
escolher entre as coisas boas a melhor e que mais agrade a Deus. E a terceira, aceitar com paz e gratidão das mãos do Senhor tudo o que mortifica o nosso amor próprio. Em particular, os desprezos. Muitas vezes que nós sofremos, que a gente possa aceitar, não revidar, não nos vingarmos. Lembremos-nos de Santo Afonso, que tem mais valor aos olhos de Deus um desprezo sofrido em paz e por amor a Ele, do que 1000 mortificações e 1000 práticas. Essa é a nossa Rádio Aliança 106.3, que espalha o amor de Deus pelo ar. 7h51. Vamos de música e já voltamos. É isso aí, vamos embora. 7h54. Yara Pontinho, bom dia, Nelly. Bom dia. Aqui não assina, uma galera não assina, uma galera com a gente aqui no Facebook da Rádio Aliança, né? Estamos lá, você acompanha tudo que passa aqui. Glaci Becker. Olha só, bom dia, Marcelo, hoje de folga e ouvindo o programa, está maravilhoso, como sempre. Bom dia, Glaci. Elísio, um bom dia. Tem uma galera aí assistindo aí, cara, não, né? Aí, Gilvane, meu amigo Gilvane. Bom dia, Gilvane, grande abraço aí pra ti. Patrícia Reis Geandra, um grande abraço. Sarita, um bom dia, Deus abençoe. Elisandro e toda a galera que tá curtindo nesta quinta-feira. Então, está aí, né? Nós iniciamos o dia falando sobre esta grande... Aqui nós temos que dar... O dia de hoje ele é feito para nós darmos o primeiro passo, né? Subirmos o primeiro degrau com fé. Nós subimos o primeiro degrau. As coisas não acontecem apenas no milagre. Somente no milagre as coisas acontecem repentinamente. Mas, rotineiramente, no nosso dia a dia, existem... A nossa vida, ela não é feita sempre de milagres, né? Por exemplo, eu quero me converter. A conversão, às vezes, é a muito custo. E eu tenho uma má inclinação, eu tenho, às vezes, um pecado, que ele é vencido, não pro dia da noite, ele é vencido com muita determinação, com muita oração, sem desanimar, sempre entregando a nossa vida a Deus. E na nossa vida, no dia a dia, é assim também. A pessoa quer ser quer se formar em alguma coisa, ela tem que começar a estudar lá na minha época era 1º grau, hoje não sei mais como é que é. É ensino fundamental, começa lá no ensino fundamental, depois vai pro, né, e aos poucos vai para o ensino médio, e aí a gente vai, as coisas é devagar. A pessoa que quer ser um maratonista, ela tem que começar correndo, tem que emagrecer, tem que adquirir forma, tem que fazer musculação e vai. Então nós precisamos subir o primeiro degrau. E a promessa de Deus, que nessas lutas e batalhas da vida nós não estamos sozinhos. João 14, capítulo 14, versículo 16. Rogarei ao meu Pai e ele vos enviará o Espírito Santo para fim de que more convosco. Ou seja, né, esta é a grande notícia do dia de hoje, é a magnífica promessa em favor daquele que ama a Deus, que é o Espírito Santo. Deus habita na nossa alma e nós temos a promessa que Ele mora conosco. E assim nós queremos iniciar esta quinta-feira, motivado na palavra de Deus. Então, 7h57, nós vamos para Roma. Hoje ele está aí, né? Semana passada não foi possível, mas hoje ele está aí. Padre Thales, bom dia, Padre Thales. Muito bom dia, Marcelo, bom dia, amigos da Rádio Aliança. Aqui é Padre Thales, falando diretamente de Roma.
E hoje nós vamos encerrar um pouco as reflexões que nós vínhamos fazendo sobre o Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia que encerrou oficialmente no domingo passado, e agora ficaram as perspectivas que o Papa vai analisar e promete o Papa até o final do ano escrever uma exortação apostólica. E novamente eu tenho aqui como convidado o Padre Alexandre, e ele vai destacar algumas coisas do que aconteceu nos últimos dias, digamos assim, do Sínodo da Amazônia, e quais são essas perspectivas que o Sínodo trouxe e traz para nós neste momento. Padre Thales, a todos que nos ouvem também, uma saudação. Então nós nos encaminhamos aqui para a conclusão do processo sinodal, que tem como objetivo a reflexão sobre a ação missionária no território panamazônico. E nós falamos na última gravação sobre a organização do sínodo e agora, então, portanto, a conclusão. Como é que isso se deu? Nos últimos dias foi feito um texto, um pré-texto, para ser analisado pelos chamados círculos menores. Esse texto, então, foi analisado, foi refeito, foram feitas várias emendas, e a partir desse material que foi entregue uma vez mais para a secretaria, as pessoas que compõem essa secretaria do sínodo fizeram uma nova redação do texto, que é, portanto, o chamado texto final, ou texto conclusivo do sínodo, que foi entregue nos 2 últimos dias para a leitura de todos os padres sinodais e depois votação. Foi um texto realmente muito bom, com uma lógica interna coesa, com os conteúdos apresentados nos debates, e a manifestação disso foi que o texto todo foi aprovado, com todos os números, com os 2/3 necessários dos votos necessários para a aprovação. E naquele texto e também de todo esse processo sinodal, o que nós podemos inferir? Algumas coisas. A primeira delas é aquilo que o Papa Francisco anda enfatizando, seja dentro lá da aula sinodal, seja nas missas, nas entrevistas que ele está concedendo. Ele anda enfatizando a importância de a gente valorizar o processo que envolve o sínodo, não só a conclusão. E nesse processo que envolve o sínodo, que envolve aquele ambiente de conversa, de escuta, de debate, foram levantados 4 grandes diagnósticos, foi assim que ele chamou. 4 diagnósticos, O primeiro deles, o ecológico, um segundo, cultural, um terceiro social e um quarto pastoral. Então são as 4 grandes linhas levantadas pelos debates sinodais para reflexão sobre a evangelização em território panamazônico. Então, com isso, eu entendo que nós temos ali, a partir dos debates e desse diagnóstico, um material vasto para a ação missionária naquele território. Então, a partir de agora, é possível, com esses pontos concretos, pensar uma ação efetiva de missão ali. E, com isso, o texto e também os debates geraram algumas soluções para esses diagnósticos. Algumas soluções em sentido de empenho missionário, que seria a efetividade de missionários naquela região, sejam religiosos, sejam de dioceses que podem enviar missionários para uma ação mais permanente naquelas terras. Também a realização da formação dos leigos, a implementação de pessoas que podem celebrar a palavra de Deus naquelas comunidades mais distantes, mais isoladas. Então, diversas linhas de ação, e dessas e muitas outras, e depois nós vamos ver mais concretamente isso na exortação pós-sinodal, que o Papa vai ainda redigir, vai sair daqui a alguns meses, mas que nisso nós já temos então as soluções, mas que são geradas a partir desses diagnósticos. Por isso que o Papa está pedindo a nossa atenção para
para isso, para que a gente aprofunde, né, essa base de onde nasce a necessidade pastoral. E a partir disso aí a gente vai ter as soluções, sobretudo as pessoas daquelas regiões, porque são elas que conhecem melhor a realidade. Então, a partir desse conhecimento de diagnósticos, elas podem levantar o que é preciso ali para uma evangelização mais específica. Foi trabalhada também a importância dos ministérios, a valorização do Ministério da Mulher, como aquela que já está presente ali, liderando comunidades para a celebração da palavra de Deus. Também a valorização de uma pastoral vocacional que permita gerar novas vocações naqueles territórios, que chegue até aquelas comunidades mais distantes, onde Deus já está, mas que propicie que dali surjam vocações que sejam acolhidas, formadas, para que voltem ali e exerçam um ministério presbiteral mais efetivo e permanente, não só aquele de visita, que hoje é o que acontece, uma vez que existem tantas comunidades distantes, poucos padres, eles têm que ir visitando as comunidades, realizando os sacramentos, e a ideia é que tenha ali um padre para aquela comunidade de fé. Então, a nossa função, eu diria hoje, é rezar, né, para que isso aconteça e colaborar com aquilo que é possível, né, além da oração, de repente também as dioceses e os religiosos com envio de missionários dispostos a trabalhar naquela região de uma forma mais permanente. Mas, de qualquer forma, sintetizando um pouco e aqui concluindo, o Sínodo foi esse momento de Deus em que o Espírito Santo atuou através dos debates, da escuta, das falas, para que Jesus possa ser melhor anunciado no sentido de uma efetiva ação pastoral missionária permanente em todos os lugares, né? E aqui pensando sobretudo naquelas comunidades mais longínquas e que mais precisam. Então o Sínodo foi esse olhar para os últimos, para aqueles que mais precisam, dessa necessidade da ação missionária, né? Então... Obrigado, Padre Alexandre. Padre Alexandre que participou aí de todo o processo sinodal, tinha uma função específica lá na parte das análises dos debates. Então, a gente agradece muito. E, mais uma vez, gostaria de lembrar, né, o Sínodo sempre teve, desde o princípio, essa preocupação com a evangelização naqueles lugares na região amazônica que são de difícil, não só acesso, mas de difícil trabalho pastoral, né? Então o Sínodo quer tentar uma resposta aí a essa dificuldade de evangelização, e o Papa, mais para o final do ano, ou ainda no começo do ano que vem, vai redigir a exortação apostólica pós-sinodal, dando as orientações para aquilo que ele acha como mais eficaz para evangelizar aquela região. Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Tá bom, Padre Thales, muito obrigado aí pelo trabalho desse Sínodo da Amazônia. 8 horas, 7 minutos. Muito obrigado, Padre Thales, lá de Roma. Padre Thales, lá de Roma, faz o comentário toda quinta-feira para nós. E hoje aí trazendo sobre um padre que acompanhou nesses dias aí o Sínodo da Amazônia. 8 horas, 6 minutos, eu vou me despedindo. Um grande abraço, tenha um bom dia. Amanhã, 7h30, estamos de volta. Tchau!